Pensa só no desafio que seria governar não uma cidade ou um país, mas um sistema inteiro, com centenas de mundos habitados. Hoje, a gente vai fazer exatamente isso. Um tour pela estrutura administrativa de um sistema cósmico chamado Satânia, para descobrir como a ordem é mantida numa escala que é quase impossível de imaginar. Essa é a grande questão, né? Como é que se governa um sistema com centenas de planetas cheios de vida? Qual o tamanho da burocracia celestial que precisa existir para isso? A resposta, como a gente vai ver, é surpreendentemente organizada e cheia de detalhes. Para começar, o centro administrativo de Satânia não é um mundo só, mas um conjunto de 57 esferas arquitetônicas, todas criadas para essa finalidade. Isso mesmo, 57. É a capital, Jerusalém, mais 7 satélites principais e outros 49 subsatélites. É uma estrutura simplesmente colossal. Então, para nos guiar por essa complexidade toda, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, um tour por Satânia e seus mundos de transição. Depois, a gente vai entender como uma gigantesca rebelião moldou o governo que existe hoje e descobrir uma conexão surpreendente com o nosso próprio planeta, Urântia. E por fim, vamos ver o grande propósito de tudo isso, a educação dos seres ascendentes. Ok, vamos começar nosso tour pela capital do sistema, Jerusalém. E para entender a escala do lugar, se prepare, porque o conceito de grande vai ser totalmente redefinido. Para colocar em perspectiva, Jerusalém é quase 100 vezes maior que o nosso planeta, a Terra, ou Urântia, como é chamada na fonte. E o mais incrível, mesmo sendo tão gigantesca, a gravidade lá é um pouquinho menor que a nossa. Uma verdadeira obra de engenharia cósmica. Agora, saindo da capital, a gente encontra 7 satélites principais que orbitam Jerusalém. E não são luas comuns, não. Cada um desses mundos tem uma função super específica no grande esquema do sistema. Cada um desses 7 mundos é um centro especializado. Um deles serve de sede para seres que já completaram sua jornada evolutiva. Outro é para quem está naquela fase de transição entre o material e o espiritual. Os 4 seguintes são centros para diferentes ordens de seres celestiais, como anjos e outras personalidades divinas. E o 7º mundo? Esse é dedicado à adoração, mas ele guarda um segredo bem sombrio. Pois é, esse é o lado B da história. Os satélites desse 7º mundo também servem como prisão para Lúcifer e seus seguidores, que foram detidos depois de uma grande rebelião. Eles funcionam como um lembrete constante, um aviso solene sobre as consequências da deslealdade no universo. E essa rebelião não foi um evento qualquer. Ela literalmente moldou a estrutura política de Satânia. Então vamos dar uma olhada agora no governo que surgiu a partir dessa crise histórica. Aqui está o centro do drama. O governante original, Lúcifer, foi quem liderou a rebelião. O sucessor dele, Lana Ford, é o completo oposto. Um líder que teve a lealdade testada nas piores condições possíveis quando até o superior dele falhou. Ele é a própria definição de um administrador testado e aprovado. O ponto-chave é que, por causa da rebelião, a administração foi reforçada. A liderança agora tem o soberano Lana Ford, seu primeiro assistente, um custódio que cuida dos prisioneiros da rebelião e um conselheiro elevado. É uma equipe formada para lidar com uma situação totalmente fora do comum. E agora, essa história cósmica fica bem pessoal. Existe um conselho lá em Jerusalém que é formado por figuras que vêm diretamente da história do nosso próprio mundo, Urântia. Uma conexão que, sinceramente, ninguém esperaria. Esse conselho é conhecido como os 24 Anciões. Eles atuam como agentes pessoais do soberano do universo, Michael de Nebadon, e trazem uma perspectiva única. Afinal, todos eles vieram do nosso mundo, que é um dos mais desafiadores de todo o sistema. E dá uma olhada em quem faz parte desse conselho. São nomes que a gente conhece muito bem. Adão e Eva, Enoque, Moisés, Elias, João Batista, até Maquiventa, Melquisedeque, aquela figura super misteriosa da nossa história. Isso mostra uma ligação muito profunda e contínua entre a administração celestial e a jornada do nosso planeta. Com essa estrutura toda montada, qual é o propósito final de Satânia? Bom, basicamente, o sistema inteiro funciona como uma imensa universidade cósmica, projetada para a educação e o avanço dos mortais ascendentes e outros seres. E como em toda universidade, existe um objetivo principal, uma meta de aprendizado. No centro desse currículo cósmico está a busca por uma qualidade fundamental chamada mota. Mas o que é mota exatamente?
Mota é definida como sabedoria moroncial, mas não é só conhecimento, é uma síntese profunda, é a fusão da sua experiência de vida material com o seu crescimento espiritual, tudo isso guiado pelo seu ajustador do pensamento interior. É a integração total do que você foi com aquilo que está se tornando. E olha que interessante, um requisito indispensável do currículo. Todos os ascendentes precisam passar pela experiência da paternidade. Se não tiveram essa vivência no mundo natal, eles a adquirem lá em Jerusalém, trabalhando com as famílias dos filhos e filhas materiais para criar e educar a próxima geração. E essa conquista da Mota não é algo subjetivo, não. Ela é medida por um exame super rigoroso de 3 partes. Primeiro, os Melquisedeques avaliam a sua sabedoria. Depois, os brilhantes estrelas vespertinas medem a sua percepção espiritual. E, por fim, os 24 conselheiros, sim, aqueles de Urântia, avaliam a sua capacidade de socialização. Isso transforma um conceito espiritual em algo estruturado e verificável. E essa conquista da Mota tem consequências políticas bem diretas. Em Jerusalém, todo mundo tem o direito de votar, mas o peso de cada voto não é o mesmo. É um sistema de sufrágio universal, só que ponderado. O poder de voto de uma pessoa pode variar de 1 a 1000. Um recém-chegado pode ter só um voto, mas um cidadão que alcançou o nível mais alto de Mota, de sabedoria, tem 1000 vezes mais poder de voto. O peso da sua voz é diretamente proporcional à sua sabedoria e experiência, tudo comprovado. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Esse sistema de governança cósmica nos leva a questionar nossos próprios ideais. Numa sociedade perfeita, toda voz deveria ter o mesmo peso? Ou será que a sabedoria e a experiência deveriam ter uma influência maior? É uma questão que ecoa desde as esferas de Satânia até os debates sobre governo aqui mesmo, no nosso mundo.